Eu sou Alipinho. Eu sou Alipinho. Eu sou Rafaela. Eu estou aqui para fazer a minha história. Eu sou protagonista da minha vida e de muitas vidas. Hoje em dia sou Catarina Paraguaçu Brandão da Silva e sou muito feliz e realizada pela mulher que eu lutei para me tornar. Meu nome é Luciana Santos Mendes, eu tenho 26 anos, moro na cidade de Alagoinhas, sou uma mulher transexual preta, binária e acredito que, na verdade, eu vou parafrasear uma frase que eu gosto muito, de uma escritora feminista da segunda onda, chamada Simone de Beauvoir. Não se nasce mulher, torna-se mulher. O Alipinho era ele. Cresceu em um ambiente de absoluta predominância feminina. Cercado de mulheres por todos os lados, foi ferozmente tiranizado pelo pai, mãe, tias, irmãs e primas. Quase não saía de casa, quase não ia à rua. A parentela vivia no terror de outros meninos. Faziam advertências. Você não brinca com aquele menino, não. Ele diz nome feio, meu filho. O Alipinho, desde os 4 anos, sabia que dizer palavrão era pecado. Papai do Céu não gosta. Sin saber que he estado llorando por tu amor, llorando por tu amor, luego de tu adiós sentí todo mi dolor, sola llorando, llorando. As vivências de vidas
hétero, cis, são diferentes das nossas vivências, do que a vida homossexual, do que a vida travesti, do que a vida trans. As barreiras que a primeira barreira que nós pegamos de frente é a barreira da família. Porque geralmente, principalmente a mim, que sou uma mulher trans, né, e fui saber que era um menino no dia que um coleguinha falou que eu era um menino. Porque até então, na minha concepção, na minha ideia, eu era uma menina. Mas quando ele falou, você é um menino, tem que jogar bola. Aí o outro coleguinha falou, é um menino, mas ele parece uma menina. Aí eu comecei a perceber toda a vivência de casa, toda a vivência da família, toda coisa que acontecia em torno a mim que era diferente. Aí eu fui começando a acordar para a vida, de pequena fui começando a acordar para a vida, começando a perceber a vida e ver que minha vida não era igual à vida dos meus coleguinhas e das minhas coleguinhas. Eu era diferente. Quando iniciou a peça, eu achei bem interessante a forma que foi apresentado o contexto familiar, que eu já vi que era totalmente diferente do meu. Porque quando você intersecciona os fatos, eu, por exemplo, sou uma mulher preta que veio da periferia. E a Lipinho, aparentemente, era um jovem branco de classe média. Então, assim, as tensões sociais, fora a questão atemporal também. Hoje a gente está no século XXI, essa história provavelmente foi escrita no século XX. Então, por um lado, acredite, na história de Alipinho, eu vi que tinha um acolhimento da mãe dele. Já na minha história não houve esse acolhimento. Quando eu chegava, logo no início da minha transição, com a sapatilha, minha mãe queimava. E aí, se eu chegava com a saia, ela rasgava ou tocava fogo. E aí ela chorava. Era toda aquela pressão psicológica, todo aquele atentado, né? E que são essas transfobias diárias que vão afetando a gente cotidianamente. Já Alipinho não, ele tinha esse suporte da mãe, das irmãs. Eu só tenho irmãos homens. Eu sou a mais velha de 5 filhos. Eu tenho 4 irmãos homens. Então, eu sempre cresci no meio, muito machista. Inclusive, meu pai que ficava em casa cozinhando e minha mãe que ia trabalhar. Então, eu não gosto muito de coisas ditas que eu acho até um equívoco. Por que dizer que X coisa é para menino e X coisa é para menina? Eu sempre gostei de jogar bola, eu sempre gostei de jogar gude e nem por isso eu sou menos mulher trans por causa disso. Casa. Alipinho. Alipinho. Casa. Casa. Alipinho. Alipinho. Casa. Casa. Alipinho. Casa! Casa! Alipinho! Alipinho! Não casa! Não casa! Não casa! Não Casa! Casa. Alipinho, casa. Alipinho, Alipinho, casa, casa. Alipinho. Ih, Alipinho, que tal? Olha como tá horrível. feia mesmo. Aqui. Vai pra esse cabelo. Vamos arrumar? Vamos. Tá. Ai! Ai!
De vez em quando o pai via o garoto estiolar-se entre saias. Mas o que é que vocês estão fazendo com meu filho? O Alipinho é homem? Homem! O filho é meu! Eu que tive as dores! Eu! Vá pro diabo que te carregue! Vamos pro diabo que se carreguem todos vocês? Eu quero que o meu filho beba, fume e diga palavrões. Você, uma criminosa, tá transformando o nosso filho em um maricas! Um maricas, mulher! Escuta aqui. E escreve o que eu te digo. Esse menino vai ser um degenerado. Um degenerado. Enfim, o pai de Alipinho caiu de cama. Engraçado que ele não teve dúvidas. Convocou a mulher, as filhas, o próprio Alipinho e disse sem dramaticidade: Pessoal, vou morrer. Houve gritarias e choradeiras, mas ele insistiu, sóbrio e digno. Estou liquidado. De fato, o médico da família mandou fazer vários exames. E constatou-se apenas isso: câncer. Não. Houve a dor necessária e compreensível. De fato, a morte datada impressiona e assusta muito mais. Havia também, de maneira inconfessada, um sentimento de alívio. Quantos meses de vida, doutor? 3. Doutor, quero lhe fazer um pedido. Um último pedido. Pois não? O senhor sabe que a cretina da minha mulher... A cretina da minha mulher gosta muito do senhor. Sempre ouve o que o senhor diz. Mais ou menos. Mais ou menos. Pois então,
Eu queria que quando chegasse a época o senhor usasse de toda a sua influência e fizesse meu filho casar. É meu último pedido, doutor. O último. Pois não. Prometo. Jura? Juro. Farei o que estiver ao meu alcance. Pode ficar descansado. A um moribundo não se recusa nada. Tremendo abacaxi. Nesse caso, terei de ser maquiavélico. Maquiavélico. Eu cresci numa família cristã, no interior da Bahia, de Retirolândia, e sempre aprendi a odiar tudo que hoje em dia eu sou. Eu fui ensinada a odiar minha família paterna, que eram indígenas. Eu fui ensinada a odiar pessoas como eu, por conta desse machismo, desse patriarcado, né? Que está tão presente e enraizado na nossa sociedade. Então, na peça relacionada à minha família, o que mais me tocou, o que mais me fez refletir foi a questão de como o pai agia com Alipinho e as expectativas que o pai colocava em cima do Alipinho, sem nem pensar na felicidade individual dele, entendeu? Ele estava botando expectativa que Alipinho tem que casar, que Alipinho tem que ser bofe, isso e aquilo. Sendo que era uma expectativa que ele estava criando e foi expectativa também que minha família criou em cima de mim e que eu precisei sair louca da minha família para hoje em dia ser feliz e ser quem eu sou, né? Quando eu nasci diferente, vou falar a verdade. E minha família tomou uma decisão por mim que deveria ser uma decisão só minha. Como eu sou de família muito influente em Feira de Santana, muito conhecida, eles tomaram a decisão do meu destino muito cedo e abafaram. E ficou certo que quando eu chegasse no início da puberdade, que eu iria aparecer. Queria ser eu ou iria ser aquele outro? Com 9 anos de idade, meu corpo começou a formar feminino. Meus seios saíram, quadris, bumbum. Eu já não podia sair mais com meus pais na rua, com meu pai na rua, que meu pai brigava com os colegas que me chamavam, sua filha é linda. Como Alipinho, as mães dos meus coleguinhas não deixavam eles brincarem comigo. Muitas vezes eu fiquei fora do portão da casa do meu amiguinho, olhando meus amiguinhos brincarem dentro do jardim. E eu do lado de fora. Conforme foi passando os anos, meu corpo foi formando. Minha família, se creem, se acreditam, são os fundadores de Feira de Santana, os Barbosa. Meu avô criou a micareta de Feira de Santana. Não tenho vergonha, porque eles têm vergonha de mim, mas eu não sinto nada por eles. Minha família se reuniu. Meus pais me amavam demais, meu pai e minha mãe.
principalmente minha mãe como a mãe de Alipinho. E para meus tios e primos, eu era doente. E eu tinha um tio que era médico. E disse que um colega dele, que tinha feito uma especialização em Harvard, nos Estados Unidos, curava pessoas iguais a mim. Curava a doença que eu tinha. Me levaram para Salvador para esse endocrinologista. E dos meus 9 aos meus 12 anos e meio, semanalmente eu tomei injeções de testosterona junto com o hormônio do crescimento, GH. Conjuntamente com isso, me colocaram numa escola famosa de halterofilismo para levantar peso, porque meu corpo... Então eu tive que criar ombros, criar braço. Levei 1 ano e meio levantando peso, até que eu disse que não ia fazer mais isso comigo. Tomei tanto hormônio masculino que um dia eu fui levantar da cama, vi um estalo. Na posição eu fiquei, porque o GH fazia meus ossos crescerem de forma anormal, mais rápida. Doía muito. E eu, na minha concepção, na minha ideia, aquilo que meus tios, meus primos me diziam, que as injeções que eu tomava eram para as dores que eu sentia no corpo, para passar aquelas dores. Mas só que cada vez que eu tomava as injeções, mais aumentavam as dores. Até que um dia eu não levantei mais da cama. Eu levantei e minha coluna travou. Fui levada às pressas ao médico. Veio o meu médico de família, junto com minha mãe. Ele me contou o motivo das injeções, o porquê. Eu tinha 12 anos e meio. Explicou o que acontecia comigo. E perguntou se eu queria, o que é que eu queria na minha vida. Se eu queria continuar tomando essas injeções. Doutora Assunção ia na casa do Alipinho cada vez mais. Queria familiarizar-se com os assuntos da casa. Um belo dia começou de maneira indireta. O casamento é uma necessidade social e natural, a senhora não acha? Ah, não. Eu não acho. Como não? Eu acho o seguinte. A mulher deve se casar. O homem não. Ora, veja. Só a mulher deve se casar. Vamos protelar esse assunto. Eu sou maquiavélico. Maquiavélico. Enquanto isso, o Alipinho ia crescendo, cada vez mais agarrado às saias da mãe e das irmãs. Evitava companhias masculinas e, a rigor, o seu círculo de amizade era estritamente feminino. Lidava-se bem entre senhoras e moças. Merecia delas um tratamento de igual para igual. E ninguém mais fino, mais educado, mais doce dizia ao seu respeito: É uma flor. Quando certa vez doutora Assunção sugeriu que um rapaz deve ter modos de homem. Que absurdo! Minha mãe, a senhora vai permitir isso? Não, senhor! Absolutamente! Saiba o senhor que eu estou muito satisfeita com os modos do meu filho. Doutora Assunção chamou o Alipinho em seu consultório e tiveram uma interminável conversa. Você tem namorada, rapaz? Pois eu, na tua idade, tava em cima de tudo que era empregada.
O Alipinho voltou para casa atônito. A verdade é que as confidências pessoais do médico haviam lhe embrulhado o estômago. Mas doutora Assunção não perdia mais tempo. Debatia o assunto matrimonial com a maior veemência. Debatia polêmico. Mas é uma lei da natureza! Pois eu quero que a natureza vá lamber sabão. Ele recorria ao crescei e multiplicai-vos. Finalmente, a família capitulou pelo cansaço físico. Chorando, a mãe chamou o Alipinho. Tu vai se casar, meu filho. A senhora é quem sabe. Ele vem de um beijo feminino, eu já venho de um beijo masculino. Eu acho que ele me deixou com inveja, inclusive no sentido de quando ele encontra um apoio. Chega a mim, me surgiu um sorriso assim, do nada. Eu entendi que seria uma história feliz. Se eu não soubesse o final, eu entenderia que ele ia se descobrir no decorrer desse processo e que ia ser muito feliz. Coisas que não aconteceram no meu seio familiar, foi muito difícil. Você tem que estar ali se ressignificando todo dia e mostrando que você é de verdade. E aí, hoje em dia, qual é a situação que se encontra a minha família? Uma grande parte me matou em vida, porque ser trans também é passar por esse processo de óbito dentro do núcleo familiar. É você matar alguém para poder surgir outra pessoa. Então, assim, ok, eu fui empática, entendi. Mas, assim, gente, é sobre minha vida. Foi o que eu deixei muito claro para minha família. A gente só vive uma vez e eu ia querer ser feliz nessa vida. Já tive algumas amigas trans que se suicidaram, alguns amigos gays, justamente por esse contexto familiar. Porque a família é o seio que deveria nos cobrir de amor, de carinho, de afeto, assim como a mãe de Alipinho. Eu realmente fiquei com inveja, vou reforçar isso, porque ela é incrível, era uma mãe protetora. Você vê que a família, de fato... E ainda esses processos machistas, transfóbicos, misóginos, vinha deteriorando o Alipinho. Eu acho que isso acontece com todas. Claro que em esferas e gamas diferentes. A gente tem que levar, sim, o contexto classe, raça e gênero. Não tem como discutir sociedade sem levar esses fatores. Então, por mais que todas sejam pessoas trans, mas são pessoas trans que se interseccionam por motivos diferentes. Uma pessoa trans branca que mora num condomínio e é de classe média tem uma vivência totalmente diferente de uma mulher preta trans que vem da periferia. Então, automaticamente, as concepções familiares também são totalmente diferentes. Começou então a procura frenética da namorada. Procura daqui, dali. Encontraram uma tal de Marta, da idade do rapaz. Namoradeira que Deus te livre. Mas pensava com otimismo, muda com o casamento. E continuaram os preparativos para a festa. Forever if my eyes are on you.
O Alipinho só deu opinião uma vez, na escolha do vestido de noiva. Exigia um modelo de rainha, de princesa, de fada. Algo inimaginável e inesquecível. Três dias antes do casamento, o vestido ficou pronto. E o Alipinho, sem dizer nada a ninguém, foi buscá-lo. Minha mãe me amava. Meu pai se separou de minha mãe, constituiu outra família. Minha mãe deixou todo mundo por mim. Minha mãe deu a vida por mim. Ela morreu em 2016 no meu lugar. Meu pai morreu em 2001, assassinado. Quem pegou o corpo de meu pai morto fui eu. Quem vestiu meu pai fui eu. Quem limpou o sangue de meu pai fui eu. Eu fui sentada do lado do caixão dele dentro do carro da funerária. Quem fez as orações na cabeceira do caixão de meu pai fui eu. Os irmãos da igreja, porque ele já era da igreja, os irmãos dele. Ninguém fez o que eu fiz. Após a morte de meu pai, eu entrei numa luta para botar os assassinos de meu pai na cadeia. Movi céus e terras. Consegui falar com a secretária de Segurança Pública do Estado, que na época era a doutora Kátia Alves. Implorei socorro a ela. Ela mandou o doutor Edmilson Nunes, que era vice-secretário do Estado, para a Feira de Santana. Prendi 9 pessoas. Os 9 assassinos de meu pai. Fui a única testemunhar no julgamento. Pegaram 27 anos e 8 meses. Foram saindo e foram morrendo. Foram roubando, fazendo algumas coisas, foram saindo e foram morrendo. Mas sou errada para minha família. Mas sou ovelha negra para minha família. Mas, no entanto, quando boa parte deles adoeceu, passou por problemas, comigo? Quem encontrou consolo, ajuda, cura. Criei 2 filhas, com todo o amor do mundo, como se fossem minhas. Com todo o amor do mundo, não faltou nada. Eduquei, ensinei o que é bom e ensinei a desprezar o que não presta. Viajei para a Europa. Elas se casaram com homens. Cresceram. Venho de família muito humilde no sentido financeiro. Eu ia para a faculdade, para o curso técnico, com as sainhas muito curtas. Aí meu pai dizia que eu estava indo era me prostituir. Porque esse é o local que colocam a gente quando a gente resolve fazer a transição. Tem um livro de Amara Moura que ela pergunta na capa do livro, e se eu fosse puta? Porque a gente não escolhe ser puta. A sociedade já olha para nossa cara e já dá esse estigma. Não, você vai ser puta. Você não tem outra escolha. Já que você gosta de homem, você vai viver desse seu gostar. É dentro dessa perspectiva. E aí eu cheguei na universidade como um bacharel em serviço social, né, e tal. E aí alguns alunos gays de psicologia olhavam para minha cara. Nossa, eu nunca vi travesti assistente social. Acho que você não vai dar certo não, bicha. E aí os professores me discriminavam. Olha, era discriminação dentro de casa dos meus pais, diziam que eu ia me prostituir. Chegava lá, os alunos me discriminavam, o porteiro me discriminava, os professores me discriminavam. Eu, no início daquele processo, algo indefinido, se era homem, se era mulher, porque é muito complicado o início do...
E aí, no nome social, ainda não se tinha esse espaço que tem hoje. Foi em meados de 2014 que eu ingressei na universidade. A gente veio começar a discutir nome social com efetividade em meados de 2016. E aí era como se eu chegava como se estivesse pedindo um favor, e as pessoas não modificavam. E aí, no segundo semestre, eu falei, olha, gente, é Luciana, em homenagem a Luciana Genro, que na época estava fazendo toda aquela campanha eleitoral pelo PSOL e tal, acho que ela trazia ideias incríveis. E aí eu achei interessante, coloquei Luciana dentro dessa perspectiva, porque parecia com o meu nome antigo também. E aí foi um processo muito doloroso, a universidade. Não é à toa que eu tenho trauma até hoje. E aí, no meu TCC, eu resolvi falar sobre travesti em mercado de trabalho formal. Na época, eu tinha passado já no REDA lá da prefeitura, tinha feito um estágio, fui a primeira travesti a entrar na Petrobras, entrei como jovem aprendiz e tal, na época era prova e tal, e foi aquele murmurinho na cidade, nossa, e nunca tinha tido outra com emprego formal nessa magnitude. E aí era quebrando as barreiras dentro do mercado de trabalho e tomando na cara. Eu não tenho orgulho em dizer que foi a primeira, não. Eu acho que a gente tem que ser a primeira a abrir portas, mas eu vou ter orgulho das que vão dar continuidade. Eu quero que as outras venham e não tenham essa dificuldade que eu tive lá no início, que é o que? A gente abre portas, mas também a gente sai com traumas psicológicos que a gente leva para toda a vida. Hoje em dia eu estou atuando como coordenadora de diversidade social lá, sou assistente social, sou pós-graduanda em gênero e sexualidade. Resolvi trilhar esse caminho acadêmico para mostrar para as meninas que a gente tem, sim, outros caminhos, tem outras opções. Eu sei que a luta é difícil, é árduo, mas, assim, a gente sendo resiliente e tendo perseverança, a gente consegue chegar onde a gente escolheu. A prostituição, ok, é um caminho, se você quiser, ok, fica à vontade, vá. Mas se você não quer isso para a sua vida, saia dessa linha compulsória, vamos quebrar esse processo e vamos caminhar juntas nessa luta, juntos, né? As pessoas só se chocam quando acontece um crime de transfobia e tal. Só que eu digo que a transfobia mata a gente não só em crimes brutais, lógico que a sociedade deve se chocar mesmo, né? Deve se conscientizar e passar a respeitar as pessoas trans. Mas também é muito recorrente, né, na nossa sigla, os índices de suicídio, né? E eu creio que sua grande maioria, infelizmente, as famílias têm uma grande porcentagem de culpa sobre esses índices de suicídios.
principalmente para as travestis, né? Eu vou falar da minha vivência e tal, de como eu vejo, como os núcleos familiares, né, agem com as travestis, o abandono familiar, né? Essas travestis, assim que saem da casa dos pais, muitas das vezes abandonam as escolas, não conseguem entrar em universidades, então são jogadas à margem, né, de subempregos e de tudo que você possa imaginar de ruim, né? E daí surgem as doenças psicológicas que ocasionam, né, infelizmente, em suicídio. E na peça isso também me tocou, né, o suicídio da personagem, né? Acho que eu devo tratá-la no feminino, já que em todo momento o texto deu indício que era uma mulher trans, uma travesti. Então, é um momento bem tocante, porque é realmente a realidade. Eu, inclusive, já pensei em suicídio na minha adolescência, num período bem conturbado, e que eu tive a sorte, né, de ter um apoio vinda de pessoas que eu nem conheço, que nem sabem de minha existência, que são algumas cantoras do pop internacional, nacional também, que por meio de suas músicas me fizeram entender que existia uma vida para além daquilo ali que eu estava vivendo e que eu precisava persistir. Mas é recorrente de verdade essa questão. Quando eu renasci, me curei, descobri que minhas filhas tinham passado tudo que era de minha mãe pro nome delas, com medo que eu queria morrer. Estou na miséria, sem nada, lutando na justiça homofóbica, transfóbica de Feira de Santana para reaver o que me pertence. Sofrendo muito, até ameaças de morte. Mas, como eu disse no início, eu sou uma sobrevivente. Eu tenho 54 anos de vida, de sobrevida, porque pessoas cis vivem, pessoas trans sobrevivem. E meu nome é Rafaela Barbosa da Costa. Tenho 54 anos de sobrevivência em Feira de Santana. E estou no país que mais mata pessoas transexuais no mundo. Quando não nos matam, forçam que a gente tire a nossa vida. There were nights when the wind was so cold that my body froze in bed if I just listened to it right outside the window. There were days when the sun was so cruel that all the tears turned to dust, and I just knew my eyes were drying up forever. I finished crying in the instant that you left, and I can't remember where or when or how, and I banished every memory you and I had ever made. But when you touch me like this, and you hold me like that, I just have to admit that it's all coming back to me. When I touch you like this and I hold you like that, it's so hard to believe